Você falou da questão de leis. Vamos falar do esporte feminino nas quadras, o vôlei. Que a gente sabe que quando um atleta engravida, é meio complicado. Já tem alguma coisa em vista? Olha, a atleta engravidou, ela vai sair de licença maternidade, ela vai ter direito, ela não vai ser... não falar a palavra excluída do time ou da seleção, ela vai, tem a licença maternidade, depois ela volta. Se ela desempenhar o mesmo papel, voltar com as mesmas funções, a gente coloca novamente, mas ela tem um seguro. Hoje a gente tá, né, melhor nisso, graças a Deus, né? Antigamente a mulher engravidava, os clubes não queriam pagar, queriam pra metade. Hoje você vê aí, acho que saiu até essa semana aí a Prieldes do Fluminense com a barriguinha grande. 5 meses. 5 meses acompanhei jogando. né? Porque gravidez não é doença, né? Sim. Então se a pessoa tiver com saúde, bem, ela pode continuar fazendo atividade. Perfeito. Essa é a primeira coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é doença. Então tem que mandar a pessoa embora, não dá ajuda, ela vai estar ali no grupo ajudando de outras maneiras e é o direito dela de ser mãe. Então hoje existe sim essa lei, né? A gente tem pessoas muito fortes que as pessoas não sabem também hoje na frente, né? Ali na frente, eu não sou política, então Sim. não sei falar politicamente, mas eu falo do que eu vejo, do que eu presencio e do que eu posso falar, né? Nós temos a Leila, né? Que é jogadora de vôlei, a senadora, Sim. que briga por essa lei, consegue muitas coisas ali. A Ana Moser também, que é uma ex-atleta, que foi, né, ministra do esporte. Sim. Tem vários Que projetos, é, né? a diretora do Atletas pelo Brasil. Tem vários projetos sociais maravilhosos Continua de com todas as isso formas. ainda? Não. Ela tem um projeto dela agora. Que Ela tá no foi Atletas durante pelo anos, Brasil. Hoje o Bernardinho tem o compartilhar lá, né? Então tem muitas vozes. A gente tem a Joana Maranhão, nadadora, que fala sobre assédio, né? Foi a primeira que, enfim, teve coragem de denunciar, estudou, aprendeu, fez universidade, doutorado, estuda muito, é uma voz poderosíssima, gigantesca no mundo hoje sobre abuso, né, no esporte. Então tem muitas pessoas hoje que lutam pelas leis e a gente dá a nossa voz, né? Eu que sou da Comissão Nacional dos Atletas, dou minha voz quando preciso ir lá, em minha imagem, nas causas que eu acredito. Mas hoje a gente tem melhorou muito, precisa melhorar muito, mas tem muito clube ainda que precisa entender, né, esse momento, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, quando você assina um contrato, você é atleta, você não quer engravidar, porque você tem um contrato X, mas acontece, somos mulheres, né, a menina que está no dia fértil, acontece, ela engravida, ela precisa de ter todo o apoio e o salário dela precisa continuar, né, igual ou mais, porque agora vem outra vida junto, que é muito mais importante do que voleibol, E né? a Ou inclusão qualquer também, esporte. né? Porque E a inclusão psicologicamente também. acaba com a Mas pessoa. hoje a gente já tem mais, sim, mais apoio, né? Sim. Mas a gente não tem apoio para todos, né? Então a gente não pode pensar no apoio só de quem tá na seleção, né? Sim. A gente tem que pensar no apoio de quem tá na Superliga A, na B, na C, das mulheres, né? Que também jogam vôlei pelas cidades e dependem daquele dinheiro que seja para... Né? Tem muitos times que jogam estadual, que não é tão profissional, mas as pessoas dependem daquele salário ali no vôlei para viver. Então a gente precisa que esse direito chegue a todas, né? Que tem. Então as informações precisam chegar para que essas mulheres também saibam dos direitos delas hoje, né? Caso engravidem, ou caso precisem, né? Dessa mão, dessa ajuda ou desse abraço, né? Que eu falo que é sempre quando a gente acontece um negócio, você precisa de um abraço, né? Sim. E esse abraço ele tem que vir com ajudas também financeiras, porque não é fácil você ser mulher, engravidar e ter que segurar essa barra aí sem nenhuma ajuda, né? Sim, e eu quero falar da linha do tempo, que eu acho bem legal, assim, a gente bater esse papo da linha do tempo, que se levantou a questão do assédio. Você começou no vôlei em 93, a gente tá falando da história lá do início, e aí você acompanhou anos 90, 2000, 2010 e praticamente 2020, que foi 2019, toda a transformação. A gente pode falar de 2 tipos de assédios, né? A gente pode falar do assédio dentro, que é o assédio interno. A gente não pode... Pode falar de técnicos, pode falar da comissão, etc. Até do motorista que vai conduzir vocês e tudo mais. E a gente pode falar do assédio externo, que vocês, mulheres lindas, jogando, como era essa questão de estar na televisão, passando para o mundo inteiro, aí vai viajar, chega num hotel, jogadoras, empresários, ligações, entrevistas, jornalistas,
no dia a dia, pessoas. Então tem 2 tipos aí que eu quero levantar. Acho que é bacana, né? Falar, porque você acompanhou tudo isso. Outro dia eu participei também de um debate no Sindicato dos Atletas, né? Tá. Aqui em São Paulo, aqui sobre assédio até. Olha, a gente foi... Eu que sou, né, o começo ali, millennium, que a gente fala, né? A gente viu toda a transformação, né? Porque quando chegou o celular, a internet, eu ainda era muito jovem, né? Tinha 15, 16, então eu cresci junto com a internet também, com o desenvolvimento, né? Perfeito. Então, eu peguei tudo. Fiz datilografia aos 11, Eu também. peguei o celular aos 17, enfim, computador aos 18 e foi modernizando junto. A gente viu tudo acontecer, né? Você tá vendo o cenário Até aqui, né? chegar, né? Essa TV de 84, o Walkman ali Até atrás. chegar, né? Até o chegar nosso... aí. Aqui, que não precisa falar. Mas assim, Então você vê todo o desenvolvimento, mas eu venho de Minas, que São Paulo ainda é muito moderna, né? Então Minas, como eu disse, era rural, era meio roça assim ainda, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90. Então tudo que chegava em São Paulo ia chegar em Minas depois de 2, 3 anos. Não é igual hoje, que é em tempo real, né? Por causa da internet. Então a gente sofre... Que mulher, né? Que tem gente que tem medo de falar isso, não sei porquê, mas que mulher que não sofreu assédio? E a gente nem sabia que era assédio. Perfeito. Muitas vezes a gente se sentia incomodada, mas não tinha voz. Você ia contar, isso mesmo, tocaram no meu mamilo, sei lá, na minha bunda, apertaram. Ah, mas é só isso. E a pessoa se sentindo mal, né? Sim. Então, imagina quantas crianças foram abusadas e ficaram caladas. Então, eu vi tudo isso e tive alguns assédios, assim, que na época não pra mim não era, mas Sim. contar só um caso, assim, básico, que muitas meninas da época devem lembrar, por exemplo, a seleção de 17 anos do Mundial, né, da Infanto Juvenil. A gente fazia o aquecimento de futebol. Uma vez o Adson Lima, que já é falecido, no meio do futebol ele falou, puxou minha bermuda, no meio do ginásio. Tipo, jogo, tudo bem, aquilo ali, mas eu fiquei só de calcinha, com a bermuda baixada até as pernas, aquelas brincadeiras Caramba. idiotas, né, e desnecessárias, mas era uma época que a gente, no técnico da seleção, se levanta... Sim. Mas a pessoa te deixou exposta ali na frente de todo mundo, né? E parece uma coisa tão pequenininha, mas se você fizer isso hoje, as pessoas têm vozes. Então, muito tipo de assédio fora. Tinha ginásios, por exemplo, que a gente jogava no Banespa, por exemplo, ginásio pequeno. Vou falar dele porque é muito recente, assim, na minha cabeça, né? Em 2006, 2007, sei lá, 4, 5, enfim, ali. Ginásio muito perto. Então, a gente jogava com uma sunguinha. Por ali, 2002, sei lá, uma época dessa aí. E aí os caras bem no seu ouvido aqui, tipo, né? Aquelas palavras achando gostosa, não sei o quê, várias coisas. Isso durante o Que jogo. te deixava, você ainda sacar, ficava aqui na sua orelha. Só que ninguém parava pra falar. Porque era uma coisa natural, o mundo é machista, ainda é, né? Então a gente sofre vários tipos de moral também, que a gente nem imaginava que fosse. Cantadas, olhares... Às vezes cantadas de marido de amiga sua atleta, mas você tem que ficar quieta, porque se você contar primeiro, a gente sabe que a pessoa não vai acreditar, mas já recebi várias cantadas de maridos, de atletas, né, que já são ex-maridos hoje. Enfim, que você fala, como que eu vou falar? Se você fala, a gente já é programada, não conta. Perfeito. Não conta. Hoje que o mundo tá mudando, né? Não conta, porque se contar, duvidam de você e vão falar que você que deu bola pro marido. Aí passa 3 anos, a mulher descobre que é traída por essa, que o marido fez isso, termina uma relação em guerra. Mesmo assim, você tem que ficar calada. Então a gente foi criada assim, só que ao mesmo tempo peguei a mudança, né? Mas ainda a gente leva... derrubando aqui, né, gente? A gente leva isso com a gente, essa raiz, né? Sim. De ter medo, a gente ainda... Muita coisa acontece, as pessoas têm medo de falar. A gente ainda... melhorou muito, mas esses assédios, eles seguem de várias formas. Hoje a gente tem voz para saúde mental, olha o nível de suicida que a gente tem. Muitas pessoas, né, as pessoas não querem nem falar sobre isso. Muita gente fala, não vamos falar sobre isso, porque a pessoa em vida não gostava, não se expunha. Sim. Mas quer dizer, se você tá vendo que uma coisa aconteceu, você tem que dar informação para outras vidas. A gente não tem que pensar na nossa vida, a gente tem que pensar nas outras. E isso tem que ser uma obrigação nossa. Né, que eu tava conversando com vocês aqui no começo do programa sobre, né, a DDS lá, a minha síndrome. Eu falei, tem que falar sobre, porque você passa informação, tem alguém em casa lá que tá precisando ouvir isso. E hoje a gente tem índice, né, de criança de saúde mental, de desafios na internet, que as pessoas se matam, várias formas. Porque tem dores que eu preciso ouvir outra pessoa. Tem que ter Então eu acho que tem que se referência. falar a cada podcast, né, tipo, vocês do TikTok, todo mundo.
tem que passar informação, porque às vezes tem alguém em casa vendo ali, fala uma bobeira, mas para aquela pessoa vai ser legal. E se você conseguir entrar e salvar a vida de uma pessoa, você já, né, tipo... eu acho super já é interessante mágico. a gente falar disso e, A tipo... gente tem que falar sobre tudo. As pessoas têm medo, as mulheres, do assédio, Mas de expor. uma coisa que ela falou, que a questão do assédio moral, às vezes, né? Tipo, de paga 10 aqui e tudo mais. Não, sem ser o assédio Ah, tá. de Não, mas eu falo assédio de moral, tipo assim, o cara, às vezes ele tá com raiva de você, isso que você falou. Sim, Aí ele vai lá e te manda fazer, sei lá, 2.000 flexão. sim, isso. Ou então ele fala assim, você não vai jantar hoje. Sei lá, tinha coisas horríveis assim, né? Sim. Tipo... Mas, então, Você falou. a gente não defende, Cara, a gente- até porque mudou. Mas a cabeça mudou. dos caras, às vezes, eu era assim, né? Tipo, não mas tem que era seguir. pior. É porque Pior, eu acho que melhorou, porque também tem muito... Porque as pessoas estão falando. Não sei se vocês chegaram a Estão assistir aquele falando documentário mais, né? Atleta A, da Netflix, das meninas da ginástica Sim, olímpica. claro. Foram as primeiras que fizeram toda, né? Que tinha o Comitê Olímpico botou um médico que era um lunático lá e o Exato. cara, tipo, abusou de todas as meninas. Elas não sabiam que era abuso, porque a gente não tá falando Você sabe... de mulheres formadas, a gente tá falando de uma criança. Sim. Só Se voltando, é porque você muitas vezes a denúncia é muito complicado. Eu quero falar sobre isso aqui porque eu participei disso lá e eu ouvi isso ficou muito na minha mente. Muitas vezes com a denúncia, você vai numa escola ou num time, você denuncia e muitas vezes as pessoas te tacam na mão do abusador. Então você precisa ter uma estrutura que te dê alicerce por trás e segure. Porque quando você denuncia, muitas vezes as pessoas falam, não, quando vai ver, te coloca na mão do seu abusador. Perfeito. Porque ele é o diretor, porque ele é o pai, porque ele é o presidente do time. Então a pessoa denuncia, muitas vezes ela não tem ninguém que dê apoio pra ela, e quando ela vê, ela tá sofrendo mais assédio moral ainda por ele, muitas vezes é mandada embora do clube, muitas vezes sai da escola, muitas vezes se mata. Então é muito complicado. Eu falo que a denunciar, todo mundo fala, denuncie. Não é tão simples, a gente precisa pensar com amor, porque nem sempre é fácil a mulher que apanha do marido, que tá, né, que eu não entendo, o marido espancar a mulher, uma pessoa que ele ama, né, a ponto da morte, né, é uma coisa muito séria. Então aquela mulher vai denunciar. Depois ela vai pra onde? Perfeito. Pra casa da mãe dela? E ali na casa da mãe dela tem um segurança, e muitas vezes com onde o abusador pega ela e mata ela? Na rua da casa dela. Ou saindo do portão, e muitas vezes entra dentro de casa. Então eu acho que o mais importante na denúncia, que tem que se denunciar, mas com apoio. Porque senão você ataca, você coloca nos braços do abusador essa vítima.